Bom dia. Cabelo, ó, tá precisando lavar. Tá querendo ficar oleoso, está sem jeito. Vamos dar continuidade a este livro aqui, bastante interessante, curar ansiedade, estresse e depressão. Simulação da aurora. Ó, são 6 da manhã e seu quarto está totalmente escuro. De repente, um despertador corta o silêncio e o arranca de um sonho, com pálpebras pesadas. Você abafa o despertador com sua mão, tentando silenciar aquele intruso que não é bem-vindo. Mais 5 minutos você implora, cansado. Ainda não amanheceu, mas há outra alternativa. Quem não, hein? Quem nunca fez isso? Sim, a outra alternativa, o aparelho que simula a aurora. Você precisa acordar às 6 da manhã. Às 5h15 o aparelho começa a iluminar o seu quarto aos poucos. Devagar e progressivamente ele simula o surgimento, primeiro muito lentamente, depois mais depressa, do sol. O sinal a que o seu cérebro emocional tem estado ligado para acordar nos últimos milhões de anos de evolução do planeta Terra. Após várias horas de escuridão, seus olhos se tornaram tão sensíveis aos sinais luminosos que podem detectar essa suave transição, mesmo por trás das suas pálpebras cerradas. Quando os primeiros raios de luz aparecem, eles são registrados pelo hipotálamo e iniciam a preparação do nosso cérebro para a suave transição para o despertar. A luz, o sol. O querido sol, melhor do que as luzes artificiais. Onde é que eu estava agora? Devagar, progressivamente, ele simula o surgimento. É um aparelhinho que ele está falando aqui do sol para acordar mais cedo em vez do despertador. Porque o despertador faz barulho. E o melhor é acordar com a luminosidade. Bom dia, estúdio, bela dama. Quando os primeiros raios de luz aparecem, eles são registrados pelo hipotálamo e iniciam a preparação do nosso cérebro para a suave transição. Hipotálamo. Aqui, ó, por aqui, ó. Eu queria meu atlas de anatomia, mas não dá aqui. Vai ficar mais fácil para mostrar o hipotálamo. Quando os primeiros raios de luz aparecem, eles são registrados pelo hipotálamo e iniciam a preparação do nosso cérebro para a suave transição para o despertar. O teatro dos sonhos começa a fechar as cortinas, a temperatura do corpo e o nível de cortisol sobem. E conforme a intensidade da luz atinge níveis mais elevados, o padrão da atividade elétrica típica dos neurônios durante o sono progressivamente transita para o da luz, que nasce, e depois para o completo despertar. Estudos recentes feitos em pessoas que sofrem depressão
no inverno sugerem que a simulação da aurora pode ser até mais eficaz do que ficar exposto a uma caixa de luz de alta intensidade. Talvez isso se deva ao fato de que a simulação da aurora utiliza os mecanismos de controle natural dos ritmos circadianos, período de 24 horas, do corpo, em vez de expô-los abruptamente à luz artificial, depois de acordar na mais completa escuridão. Para aqueles que temem tamanha suavidade, alguns aparelhos estão equipados com um despertador de resposta, que soa ao final do período da aurora. Esperançoso, Frank testa seu simulador de aurora. Ele liga seu abajur no criado mudo a um pequeno dispositivo eletrônico que pode ser programado como um despertador. Na manhã seguinte, acordou com a luz do abajur antes que o despertador tocasse. Em uma semana, notou um padrão diferente em seu despertar. Ele normalmente ainda estaria sonhando e sendo arrancado do sonho, mal se dando conta de que já era dia, e depois voltaria ao sonho novamente. Este mergulho para dentro e para fora da consciência acontecia uma ou duas vezes antes que Franz percebesse que seu corpo e sua mente estavam cada vez mais despertos e cada vez menos interessados em voltar a dormir. Em 2 semanas, Frank se deu conta de que estava mais alerta durante o dia e capaz de pensar com mais clareza. Seu humor estava melhorando. Depois de alguns meses, a nova técnica de despertar começou até a ajudá-lo em relação à dor, embora ela jamais tenha desaparecido totalmente. Frank descreveu sua experiência em uma carta que enviou à empresa fabricante do simulador de aurora. Eu mal posso descrever a diferença que esta luz já fez em minha vida. Nenhuma outra abordagem me ajudou tanto. Simulador de aurora. Simulador da aurora. Eu mal posso descrever a diferença que esta luz já fez em minha vida. Nenhuma outra abordagem me ajudou tanto assim. O fato dela ser completamente natural é um bônus, uma vez que abomino tomar remédios. Não compreendo como ela funciona, mas com certeza me sinto mais descansado, coerente e energizado quando acordo, e isso faz toda a diferença no meu dia, todos os dias. O aspecto mais fascinante do simulador de aurora talvez seja quão importante ele por ser para todos nós, deprimidos ou não, estressados ou não. Quando ainda era estudante de medicina, minha primeira exposição à psiquiatria foi no Centro Médico de Stanford, onde aprendi sobre sono, suas diferentes fases e sua relação com os problemas mentais. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Ibiza. Bom dia, Nana Multimarcas. Nosso professor Vicente Zarcone, MD, era um dos principais pesquisadores do sono no mundo. Ele descreveu para nós como o sono com sonhos, também conhecido como sono REM, rápido movimento dos olhos, ou sono paradoxal, porque o cérebro parece estar completamente acordado, embora o corpo esteja totalmente relaxado. Ocorre sobretudo na última parte da noite, no momento em que o cérebro e o corpo se preparam para acordar. Essa é a razão pela qual, com frequência, acordamos de uma manhã no meio de um sonho. Pensei no assunto por um tempo. Já tinha notado que era desagradável ser acordado de manhã
no meio de um sonho por um despertador. E como era bem melhor acordar depois que o sonho tivesse terminado. Findada a palestra, perguntei ao Dr. Zacconi se já havia sido inventado um dispositivo capaz de evitar que o despertador tocasse enquanto a pessoa estivesse sonhando. Com todo o conhecimento sobre fisiologia que temos hoje sobre o sono REM, parece possível detectar se alguém ainda está nessa etapa do sono e simplesmente retardar o toque do relógio até que o sonho tenha terminado. O Dr. Zacconi riu como se já tivesse pensado nisso muitas vezes também. Isso seria legal, não? Disse ele, mas não conheço nenhum aparelho e acho que se surgisse alguma coisa seria um estorvo. Se usar diariamente, isso passou há 20 anos. Hoje, simuladores de aurora aparecem uma resposta tão óbvia para o problema que faz indagar como ninguém pensou nisso antes. Por que acordar ao som de um despertador que nos arranca do nosso ritmo biológico, do fluxo natural, quando esses dispositivos podem nos despertar suavemente com a luz do dia? De acordo com as leis de milhões de anos de evolução, tão mais intrigante é a possibilidade de essa tecnologia impecável poder trazer benefícios que vão muito além das mudanças sazonais de humor e das manhãs mais suaves. A terapia da luz tradicional pode ser útil em uma variedade de condições. Em alguns estudos descobriram que ela estabiliza o ciclo menstrual, melhora a qualidade do sono, reduz a necessidade de carboidratos e a frequência de bebedeiras que alguns precisam tomar no inverno, e assim favorece a resposta aos antidepressivos nas pessoas que têm, por sua vez, resistência ao tratamento. Recentemente, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, descobriram que apenas 5 dias de exposição matinal à luz poderiam aumentar a secreção de testosterona em homens saudáveis em mais de 60%. Nenhum desses efeitos foi testado com o simulador de aurora, somente com a exposição à caixa de luz brilhante. Se tais resultados fossem obtidos com o simulador da aurora, sugeriam que todos poderíamos melhorar de maneira significativa nosso bem-estar, simplesmente mudando o jeito de acordar de manhã. Não há dúvida de que esta será uma área de pesquisa ativa nos próximos anos. Se a luz pode ordenar nossos ritmos físicos, mediante seu controle sobre o cérebro emocional, 5.000 anos de medicina tradicional tibetana e chinesa sugerem ainda outro modo poderoso de modular o fluxo de energia entre a mente e o corpo. Apesar de sua simplicidade, a elegância desse sistema de medicina somente agora começa a ser explorado pela ciência ocidental e já estamos aprendendo alguma coisa sobre sua misteriosa eficácia. Aí lá vai falar agora o poder do Qi, poder do QI, Qi. A acupuntura afeta diretamente o cérebro emocional. Ó, para eu dormir ontem, basta camomila, mas não é aquelas camomila de saquinho que vem do chá, não. A camomila egípcia, que é comprada por quilo, por grama. É muito boa. Ontem eu até nem fiz a acupuntura porque eu adormeci cedo ontem. Acho que foi. Não, acho que foi mais de... Não foi não, cedo não. Mas porque eu fiquei no celular. Mas hoje de manhã, eu botei uma agulha aqui no Intan e uma aqui
para relaxar no topo da cabeça. VG20. Aí ele vai falar agora o poder do que a acupuntura afeta diretamente o cérebro emocional. Aí lembrando, esse livro aqui de acupuntura, se eu achar, né, quando a gente está procurando uma coisa, a gente não acha, acha outra. Se eu achar aqui a figura que eu, a gravura, o desenho que eu achei aqui, ó. Melhor ainda. Eu vou fazer assim. Aqui a agulha, ó. Aqui a pele. Aqui, né, a ação mecânica da agulha é destruição de células tissulares, ó, informação de substâncias biológicas ativas. É aqui, ó, a bioelétrica, a corrente bioelétrica tricidade. Aqui, ó, o receptor. Aí há um reflexo axônico. Depois lá as reações mais atrás do segmento, ó, que vai a uma reação reflexa simétrica. Aí ele corre todo esse percurso. Tá vendo? Reação reflexa simétrica, ó. Aqui, ó, o cérebro. Reação reflexa simétrica, ó, via de generação da reação, via de reação segmentária, formação reticular do cérebro, secreção interna, influências adrenérgicas, influências colinérgicas. Aqui é o mecanismo de ação da acupuntura, segundo o professor Wogralik, partindo do estímulo provocado pela agulha de acupuntura, as reações adotam os tipos de mecanismos de defesa e adaptação do organismo, cujas distintas etapas aparecem no esquema. Tá vendo? Aqui é um corte sagital, aqui, ó, da coluna. Reflexo axônico. Como se fosse aqui, fosse a parte da coluna do líquido cefalorraquidiano. E aqui é um corte sagital. Aqui são os órgãos, ó. Tudo pode acontecer. Aí aqui ele já mostra a regulação vegetativa segundo Ferdinando Rolf, fase 1 da comunicação vegetativa. Adrenalina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tirosina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hormônio paratireoide 1, 2, 3, 4. Reação de alarme do cânon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Fase 2 da comunicação vegetativa total. Insulina 1, 3, 7. Atos.
acidoses, Simondes, tetania, mixedema, posição A, posição B. Aí tem aqui, ó, cérebro psíquico. Aí tem o mesencéfalo, epífise, hipófise, sistema parasimpático. Aí tem aqui a ligação do hipófise com paratireoide, suprarrenal, tireoide, epífise germinativa, pâncreas. Aí subcai tendência alcalina, acidose, cálcio e parasimpático. Aí ele fala aqui, ó, como... Bom dia, Kelma. Como duas pessoas que nasceram para ser amigas, mas não se dão conta disso na primeira vez em que se encontram. Durante meu primeiro encontro com a acupuntura, perdi a chance. Eu ainda era um estudante de medicina em Paris, no início dos anos 80, antes de ir para os Estados Unidos para continuar a minha educação. Um de meus professores na época acabara de chegar da China. Após ler um livro escrito pelo francês Solier de Morin, entre os primeiros a introduzir a acupuntura no Ocidente, decidiram descobrir mais a respeito dela por si mesmo. Para documentar suas descobertas, fizeram um filme em Super 8 de uma cirurgia em um hospital de Pequim. Com outros 200 estudantes, assisti boquiaberto a uma mulher que falava calmamente com o cirurgião que estava removendo um cisto do tamanho de um melão de seu abdômen aberto. A única anestesia consistia em umas poucas agulhas fininhas espetadas em sua pele. Obviamente, jamais viramos algo parecido. Entretanto, assim que o filme acabou e as luzes se acenderam, esquecemos o que tínhamos acabado de ver. Talvez isso fosse possível na China, mas aqui estava distante demais do que sabíamos e do enorme acervo de conhecimentos da medicina ocidental que ainda nos faltava estudar. Remoto e esotérico demais. Não voltei a pensar naquele filme durante 15 anos, até o dia em que fui à Índia, a Dharamsala, a ser do governo do Tibete, no exílio no sopé da cordilheira do Himalaia. Visitei o Instituto de Medicina tibetano e falei com um profissional sobre sua visão a respeito da depressão e da ansiedade. Vocês ocidentais, disse ele, têm uma visão dos problemas emocionais, está de pernas para o ar. Sempre se surpreendem em ver isso, a questão de depressão ou ansiedade ou estresse como sintomas físicos. Vocês falam de fadiga, aumento ou perda de peso, batimentos cardíacos irregulares, como se fossem manifestações físicas de um problema emocional. Para nós, o oposto é que é verdadeiro. A tristeza, a perda de autoestima, sentimentos de culpa, a falta de prazer podem ser manifestações mentais de um problema físico. Verdade, eu jamais pensara dessa forma. E a visão que ele tinha da depressão era tão plausível quanto a ocidental. Ele prosseguiu, na realidade, as duas visões estão erradas. Para nós, sintomas emocionais e sintomas físicos são simplesmente dois lados da mesma coisa. Um desequilíbrio da circulação da energia Qi, o Qi. Naquela hora não entendi nada, instruído na tradição cartesiana, que traça uma distinção clara entre o físico e o mental. Ainda não estava preparado para falar do Qi, entre aspas, o Qi, ele botou, pronuncia-se Qi, entre aspas. Nem estava preparado para imaginar a existência de uma energia
reguladora subjacente que afeta tanto o domínio físico como o mental, especialmente do tipo que pode ser medida com instrumentos objetivos. Mas meu colega tibetano prosseguiu. Há 3 modos de influenciar o Ti: pela meditação, que o regenera, pela nutrição e pelas ervas medicinais e diretamente com a acupuntura. Tá vendo? Meditação, nutrição, ervas medicinais e diretamente com acupuntura. Geralmente, tratamos o que vocês chamam de depressão com acupuntura. Funciona bem, desde que os pacientes façam o tratamento por tempo suficiente. Mas eu já não o escutava mais. Ele estava me falando sobre meditação, ervas e agulhas. Não estávamos mais na mesma frequência de onda. Quando uma pessoa fala ele não entende. Além disso, assim que ele se referiu ao período de tratamento, imediatamente imaginei que devia ter alguma coisa a ver com efeito placebo. Respostas que o paciente tem a tratamento sem nenhum agente ativo. Os placebos costumam dar certo quando os pacientes estão sendo tratados regular e gentilmente com convincentes aparatos de competência técnica. Uma vez que isso é o que um acupunturista faz. Parecia-me óbvio que a qualquer resposta à acupuntura era um efeito placebo. Após chegar a essa conclusão, apenas fiquei escutando por pura educação e então pedi licença para continuar fazendo o que tinha de fazer. Esta foi a minha segunda oportunidade que perdi, mas ela deixou um traço na minha memória. O terceiro encontro aconteceu em Pittsburgh, 1 ano ou 2 mais tarde. Um sábado à tarde, na rua, encontrei um paciente que eu vira apenas uma vez no ambulatório do hospital. Ela sofria de uma depressão séria, mas se recusara a tomar os antidepressivos que eu receitei. Apesar disso, tínhamos nos dado bem. Assim, quando a vi, perguntei-lhe como estava, se estava se sentindo melhor. Ela olhou para mim sorrindo, mas um pouco incerta se devia se abrir comigo ou não. Devo ter parecido aberto, por ela finalmente me disse que tinha decidido ver um acupunturista. Fizeram algumas sessões durante 4 semanas e agora estava bem. Se não tivesse tido aquela conversa com o médico tibetano em Dharamsala, certamente eu teria atribuído a cura dela ao efeito placebo. Como já mencionei, em caso de depressão, o efeito placebo é comum. Tão comum que é preciso cerca de 3 estudos clínicos comparando um antidepressivo a um placebo. Esse livro é 2004, já tem muita coisa hoje em relação a tratamento para depressão, para que um deles demonstre que a medicação é superior. Mas a conversa em Dharamsala voltou de imediato à minha mente e fiquei um pouco chateada. Tem a acupuntura, tem o exercício físico, tem a nutrição, tem a arte, tem a música, tem a dança, tem a yoga, tem a meditação, tem os suplementos, se for necessário.
Devo admitir, pelo fato de um tratamento diferente do meu ter se mostrado mais útil, decidi descobrir um pouco mais sobre essa prática estranha. O que aprendi a respeito da extensão de seu impacto na natureza, do corpo e da mente ainda me desconcerta. Ciência e agulhas. Primeiro, com 5.000 anos de prática, eu achei interessante que eu até, na época que eu estava estudando, eu apliquei esse marca-texto aqui. Primeiro, ciência e agulhas. Primeiro, com 5.000 anos de prática documentada, a acupuntura é provavelmente a técnica médica mais antiga do planeta. Nos últimos 50 séculos, muitos placebos surgiram. Plantas ineficazes, algumas delas tóxicas, óleos de serpente, pós de casca de tartaruga e por aí afora. Mas nenhum que eu saiba sobreviveu à prática médica diária durante tanto tempo. Quando comecei a levar a acupuntura a sério, descobri que em 1978 a Organização Mundial de Saúde tinha publicado um relatório reconhecendo-a oficialmente a acupuntura como uma prática médica eficaz e aceitável. E mais, não só prática médica, para todos os profissionais. E mais, segundo o relatório dos Institutos Nacionais de Saúde, que circulou nos meios acadêmicos na época, a acupuntura era eficaz para casos como dor pós-operatória, náusea durante a gravidez ou quimioterapia. Desde então, o relatório da Associação Médica Britânica, publicado em 2000, chegou a conclusões semelhantes e a lista de indicações aumentou com a inclusão, por exemplo, de dores nas costas. Descobri que se a acupuntura era realmente um placebo, coelhos eram tão sensíveis a ela quanto seres humanos. Vários experimentos demonstraram claramente que um coelho pode ser anestesiado ao serem estimulados pontos em sua pata, correspondentes àqueles que bloqueiam a dor nos seres humanos. Ainda mais convincente quando o fluido cérebro espinhal, o fluido que banha o cérebro e a medula espinhal de um coelho anestesiado é injetado em outro coelho. Esse segundo animal também não sente mais dor. E isso não acontece com injeção de fluido placebo. Está, portanto, provado que, no mínimo, a acupuntura induz a secreção de substâncias pelo cérebro, que podem bloquear a experiência da dor, além de qualquer efeito placebo. A literatura científica internacional contém uma gama de estudos de pesquisas confirmando a eficácia da acupuntura para uma série de problemas que incluem depressão, ansiedade e insônia, desordens intestinais, dependência do fumo e de heroína, e até infertilidade feminina, dobrando, por exemplo, a taxa de sucesso na inseminação artificial. Foi inclusive publicado um estudo no Journal of the American Medical Association, mostrando que um feto em uma posição difícil pode ser virado no útero materno em 80% dos casos, com o estímulo de um único ponto de acupuntura. Um encontro pessoal. Na esteira dessas descobertas indiscutíveis sobre a acupuntura, estudos ainda mais surpreendentes seriam realizados. Nós voltaremos a eles mais adiante, mas esta informação foi suficiente para me inspirar a descobrir mais sobre a acupuntura. Eu tinha ouvido falar de uma profissional um tanto incomum, uma certa Christine, que tratava pacientes com problemas emocionais com a acupuntura dos 5 elementos. Fora ela quem cuidara de minha paciente com depressão, com tão bons resultados. Então pensei que o lógico seria começar por ela. Christine não era médica, mas praticava a acupuntura havia 25 anos. Seu consultório era um terapeuta, né? Seu consultório ficava em uma sala de paredes brancas no andar superior de uma casa de campo rodeada de árvores.
É como lá em Salvador tem um chinês, Matuxi, lá em Brotas. Ele é muito conhecido lá. Luz solar, por isso que a acupuntura é um patrimônio da humanidade. Ela não é propriedade da classe médica. Ela é de toda a classe de saúde e fora esses terapeutas que já vem praticando há muito tempo. Luz solar adentrava as muitas janelas da casa o dia todo. 2 poltronas de lona estavam lado a lado, próximo à mesa baixa. Não havia escrivania. Só uma mesa para massagem com uma colcha indígena em tons de vermelho, rosa e roxo. Acho que isso aqui era um símbolo dos chakras. Porque vermelho é o chakra básico, que fica na região pubiana. O rosa é da parte aqui cardíaca, do chakra cardíaco. E o roxo é aqui, ó, do topo da cabeça. Não, aqui é o branco. O roxo parece que é desse daqui, é do intran, do terceiro olho. Deixa eu olhar aqui de novo, nesses livros. Deixa eu olhar aqui. Esse daqui não mostra, não. É isso mesmo. Não. Aqui ele mostra como se fosse na testa, o lilás. Aqui tem uma tabela nesse livro. Mas quando a gente quer achar uma coisa, não acha. Achei. Aqui, ó, violeta. Engraçado, né? Já esse cores de jacu, ele fala raiz é violeta e a cor padrão vermelho. E ele tem um aqui que ele fala, o topo da cabeça. É o topo da cabeça. O terceiro olho é anil. É um azul escuro. Mas o da garganta também é azul. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, que é melhor. Tem um aparato de computador para dar aula, mas isso aqui já é suficiente. É só ter criatividade. No celular dá para ter bem criatividade. Aí na parede uma mensagem me saudava. Aí abre aspas. Ele leu essa mensagem. A doença é uma aventura. A acupuntura lhe dá as armas.
mas a luta depende de você. Cristine fez perguntas e anotações sobre minha história pessoal durante 1 hora. Eram perguntas estranhas. Por exemplo, perguntou se eu tolerava mais o calor ou o frio. Ele perguntava se o calor ou o frio, ela perguntava isso porque para saber se ele era mais yin ou mais yang. Porque calor é yang e frio é yin, energia yin. Tem mais energia yin. Mas se bem que nós temos tanto energia yin como yang. E se eu preferir, mas tem uma que predomina mais. Se eu preferir comida crua ou cozida. Se eu preferia comida crua ou cozida. Se eu tinha mais energia de manhã. Porque a crua é mais yin, a cozida é mais yang. E tinha mais energia de manhã ou à noite. Geralmente quem tem mais energia de manhã é yang. E quem tem mais energia à noite, que às vezes por isso que tem insônia. A pessoa às vezes faz as coisas à noite em vez de dia. Em seguida tomou o meu pulso, longamente, para avaliar cada órgão. Os dois ao mesmo tempo com os olhos fechados, para sentir. Como se para se concentrar melhor. Depois de alguns minutos me disse, você sabe que tem um sopro cardíaco, não sabe? Não é ainda sério. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Tem uma leonina ali querendo chamar a atenção. Ai, meu Deus. Depois de alguns minutos, e me disse, você sabe que tem um sopro cardíaco, não sabe? Não é nada sério, está lá há muito tempo e não o incomoda. Ora, escuta um leve sopro cardíaco com estetoscópio já é difícil, mas jamais encontrei um cardiologista que detectasse pelo pulso. Sob circunstâncias normais, teria tomado isso como um bom chute. Porém, me lembrei de um colega que eu vira devido a um problema completamente diferente, 15 anos antes, e ele me dissera a mesma coisa, após escutar meu coração. Durante 5 minutos, ele concluiu, você tem um sopro cardíaco leve. Ninguém o escutará, em minha opinião, mas se alguém lhe falar dele, lembre-se que não é nada sério, e eu não pensei mais nele desde então. Como é que aquela mulher em seu cenário xamã o tinha identificado apenas com os dedos? Ao seguir, ela me pediu que deitasse quase que totalmente nu na mesa de massagem. Eu tinha um tipo morfológico e uma personalidade yang. Um tipo morfológico, tá vendo? Minha personalidade yang. Explicou-me. Não tinha insuficiente nos rins. E tinha Ti demais no fígado. Revelou também. Enquanto falava, usava um pequeno tecido umedecido com álcool para desinfetar diversos pontos em meu corpo. Disse que o estímulo das agulhas inseridas naquele ponto iria fomentar um equilíbrio maior em minha energia e no relacionamento entre os órgãos. Os pontos que ela escolheu eram essencialmente nos pés e tíbias, nas mãos e nos pulsos, sem nenhuma conexão clara, portanto, com os rins ou fígado. Naturalmente, fiquei preocupado com as agulhas. Surpreendi-me ao ver que eram finas, um fio de cabelo. De qualquer modo, não senti nada quando elas inseriu
com grande habilidade, com movimentos rápidos e firmes sobre a minha pele. Não tive nem mesmo a sensação de uma picada de mosquito. Nada. Foi somente mais tarde, quando Christine girou ligeiramente, ou enterrou um pouco mais uma delas, que senti uma leve descarga elétrica. Mais embaixo, estranhamente. Christine pareceu sentir isso antes de mim, pois disse: "Ah, aí está, consegui." E de fato, meio segundo depois, senti a eletricidade que eu parecia ter encontrado a agulha como um raio que atinge o para-raios. Ela chamou essa sensação de Daiki e explicou que era um sinal que conseguira alcançar o ponto que estava procurando. "O que você sente é o Ti em movimento, atraído para a agulha", explicou. Conforme manuseava uma agulha em meu pé, senti uma leve pressão nas costas. Sim, disse ela, "estou no meridiano do rim. Eu lhe falei que seu rim precisava de yin. É o que estou tentando fazer." Fiquei fascinado pelos meridianos, linhas virtuais percorrendo o corpo todo, descritas há 2.500 anos. Os meridianos não correspondem a nenhuma realidade material do corpo, tais como o sistema arterial ou venoso, os dutos linfáticos, ou mesmo os dermatomas, que são os dermátomos. No entanto, eles claramente se manifestavam em meu próprio corpo. Alguns minutos e 10 agulhas depois, uma sensação de calor e relaxamento começou a percorrer o meu corpo. A sensação era um pouco como o bem-estar que se segue a um esforço físico intenso. No final da sessão, a sensação era de energia renovada. Estava animado para fazer várias coisas. Ligar para os meus amigos e sair para jantar. Christine tomou o meu pulso novamente. É isso mesmo, é isso que a pessoa se sente. Mais energia, fica animado com a acupuntura. Christine tomou meu pulso novamente e o yin em seus rins aumentou como devia. O yin em seus rins aumentou como devia. Estou satisfeita, disse sorrindo. Então ela me olhou. Você precisa relaxar mais. Porque quem é muito yang precisa de yin e precisa relaxar. Tá vendo? Se ele tivesse, se Dr. David, é porque tinha de ser também, mas às vezes a espiritualidade manda aviso, né? Se ele tivesse ouvido logo a acupuntura, ele ainda poderia estar aqui, né? Na Terra. Bom dia, Eusaque. Você precisa relaxar, ele disse. É porque quem é médico, né? Tem muita tensão. E ele era yang, ele tinha muita energia. Muita adrenalina. Aí ele fala aqui que precisava relaxar mais. Aí você não se cuida. Ele tá. Foi por isso que ele teve o tumor no cérebro. Você não se cuida. A atividade